Olá, meus queridos alunos do Colégio Laerte, da terceira série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, então, de matemática. Aqui quem está falando é o professor Jamil, dando continuidade à nossa parte de geometria analítica. Hoje nós vamos, então, ter uma aula sobre o ponto médio de um segmento de reta. É muito simples, ok, pessoal? Então imagine vocês que nós temos uma reta com extremidades no ponto A e ponto B. Cada um desses pontos, por sua vez, eles têm as suas coordenadas, que seria o seu x e o seu y, ok? E nós queremos então achar as coordenadas do ponto médio. Veja como é simples, pessoal. Para achar as coordenadas do ponto médio, para você achar então o x do ponto médio, basta você pegar o x do ponto A mais o x do ponto B e dividi-lo por 2. Assim como o y do ponto médio, que seria então a sua outra coordenada, basta então nós pegarmos o y do ponto A mais o y do ponto B e dividi-lo por 2, ok? Vamos ver em um exemplo como fica. Dadas as coordenadas do ponto A, 4 e 6, e do ponto B, 8 e 10, pertencentes a um segmento, então, AB, né? Imagina que a gente tem, então, um segmento de reta, onde uma das extremidades é o ponto A e outro ponto B. Ache, então, determine as coordenadas do ponto médio. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, basta a gente aplicar a formulazinha, o x do ponto médio, que será o x do ponto A, 4, mais o x do ponto B, 8, e dividir por 2, ok? Bom, 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. E o y do ponto médio, que será o y do ponto A, que é 6, mais o y do ponto B, que por sua vez é 10, e dividir por 2, ok, pessoal? 6 mais 10, 16, dividido por 2, 8. Então, as coordenadas do ponto médio seriam 6 para o x e 8 para o y, ok? Bom, já nesse segundo exemplo, ele deu a reta, né, num plano cartesiano. A única diferença é que nós temos, então, que tirar as coordenadas do ponto A e do ponto B. O x do ponto A vale 1, o y do ponto A vale 1 também, o x do ponto B, 4, e o y do ponto B, 4. Então, para a gente calcular, né, o ponto médio desse segmento, que na verdade é achar as coordenadas, basta a gente realizar através da formulazinha. O x do ponto médio vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B e dividir por 2. 1 mais 4, 5, dividido por 2, 2,5. E o y do ponto médio, y do ponto A, que será 1, mais o y do ponto B, que é 4 também, dividido por 2, 2,5, tá? Ou 5 sobre 2. Então, as coordenadas do ponto médio será 2,5 e 2,5. Mais ou menos aqui, né, pessoal, estaria o nosso ponto médio, ok? Vamos para mais um exemplo. Nesse caso, pessoal, desse exemplo, já é diferente. Veja o que ele diz, ó. Uma das extremidades de um segmento é o ponto A. Vamos fazer aqui para ficar mais fácil. Tem um ponto A aqui, tá? Onde as suas coordenadas é menos 2 e menos 2, ok? Imagine que então a gente, na outra extremidade, a gente vai marcar o ponto B, tá? Que ele não sabe, olha só, calcule as coordenadas da outra extremidade desse segmento de reta. Ele não sabe quanto vale, então, o x desse ponto B e nem o y desse ponto B. Mas ele tem as coordenadas agora do ponto médio. Ele disse que o ponto médio, as suas coordenadas é 3 e menos 2. Então nós vamos calcular, nesse caso aqui, as coordenadas do ponto B. Vamos ver como fica. A nossa formulazinha, a gente sabe que
O x do ponto médio, ele é igual ao x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, ok? Mas o x do ponto médio a gente tem, quanto vale? 3. O x do ponto A nós também sabemos. Quanto vale? O x do ponto A vale menos 2. O que nós estamos querendo saber é o x do ponto B, da outra extremidade, tá? Dividido por 2, fazendo uma regrinha de 3 aqui, vai ficar o seguinte. Menos 2, xb é igual a 2 vezes 3, 6. xb, 6. O 2 está subtraindo, passa somando, então o x do ponto médio será 6 mais 2, 8. Ok? Agora vamos achar, então, o y do ponto B. Nós sabemos que a fórmula é y do ponto médio é igual ao y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. O y do ponto médio nós sabemos é menos 2. O y do ponto A nós também sabemos, também é menos 2. O que nós queremos saber é o y do ponto B, da outra extremidade, ok? Também fazendo regrinha de 3, nós vamos chegar na seguinte equação. Menos 2 mais yb, quando não tem nada aqui é 1, tá, pessoal? Então tudo isso daqui vezes 1, ficou ele mesmo. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então o y do ponto B será menos 4 mais 2, tá subtraindo, passa somando, o y do ponto B será, devo 4 e tenho 2, devo 2. Ok, pessoal? Então as coordenadas do ponto B, que seria a outra extremidade, será 8 e menos 2. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.